Mas eu queria trazer nessa conversa, uma conversa que eu e você tivemos uma vez lá no passado, Sim, sobre a revolução que o rock trouxe para a humanidade e a revolução que o cristianismo trouxe para a humanidade. sim, Quais são as semelhanças dessas revoluções, né? sim. Quero que É você muito fale um pouco interessante. sobre isso. Sim, lembro-me muito bem dessa nossa conversa. O rock, ele sempre se caracterizou por trazer uma mensagem de rebeldia, de contestação, de oposição àquilo que está estabelecido, sempre. E aí você pega desde os primórdios, o blues, por exemplo. O blues nunca quis criar um movimento político, ele queria se lamentar. Né? Nasceu justamente da escravidão dos negros dos Estados Unidos, né? E depois disso vem o Rhythm and Blues, que aí já tem as primeiras bases, né, de quando se mistura música de salão com blues, bota um ritmo mais animado, e depois nós temos os primeiros indícios de rock and roll com Bill Richard, Buddy Holly, e por aí vai, que eles traziam uma mensagem totalmente inovadora e que era ofensiva de alguma forma, né? Eles eram rebeldes na sua época. Hoje a gente vê esse cara tocando e você vai dizer, pô, que coisa antiga. Elvis. Esse cara de coisa da minha avó, Elvis. Mas naquela época Da minha era, avó, Elvis. era muito rebelde. Sua avó Porque, era rebelde, então, né? mas imagina, pensa só, o que significa a expressão rock and roll? Rock and roll é uma expressão de sexo. É uma forma de, uma expressão sutil, disfarçada de chamar o sexo. Gente, É uma olha, não forma de sabia. chamar. Também não. E, de fato, quando foi cunhado esse termo, foi justamente para chamar os jovens que entendiam, que conheciam essa expressão para as festas que aconteciam nos salões, né, dos Estados Unidos. Eram negros tocando música para brancos, né, que se falava, então também era um escândalo. E eles queriam chamar para o que era novo, era novidade, tinha aquela picardia, tinha aquela rebeldia, de fato. Acho que essa é a palavra, não era rebeldia, era algo, né, que saiu dos esquemas, né? E depois isso foi evoluindo. Você pega já o Woodstock, por exemplo. O que o Woodstock canta? O Woodstock canta, claro, a gente lembra muito das drogas, da gente pelado lá nos shows, mas você para ver num contexto de guerra, o que o rock canta? Paz. Rock pede paz. John Lennon. All we are saying is give peace a chance. Um hino de paz no meio de quê? De uma guerra. Porque sempre tem aquela questão da rebeldia. O mesmo você pega para o heavy metal, que aí já também um tempo, principalmente nos Estados Unidos, de muito conservadorismo religioso. Então eles começam a falar de quê? De Satanás. Para contestar, para poder causar aquele mal-estar, né? Naquilo que está estabelecido. E por aí vai. Isso a gente pegar todos os ramos, punk rock, thrash metal, sempre é para responder alguma coisa. O cristianismo até mesmo se tornou um dos alvos de muitas bandas, né? De muitas linhas de rock, de metal. Tem o black metal, por exemplo, que essencialmente é satanista, né? Se vê como estabelecido hoje. Mas paremos para pensar um minuto. Se de fato então, hoje é obedecer aquilo que está estabelecido. Veja bem, historicamente o cristianismo nunca foi, na sua origem, nunca foi aquilo que está estabelecido. De fato, quando você fez a pergunta, não estava conseguindo lembrar se foi no Evangelho ou foi em algum livro que eu li, mas esses dias eu escutei a expressão rebeldes cristãos. Mas fala dos rebeldes cristãos, né? E de fato, nós vemos as suas origens, né? Onde que nasce o cristianismo? Nasce no meio do judaísmo, e eles são rejeitados. O próprio Cristo foi crucificado, né? Todos os apóstolos, fora João, eles foram martirizados. E João, mesmo não morrendo martirizado, ele sofreu muitas dores de perseguição. Por exemplo, se diz que ele foi jogado num carneirão de olho fervendo, né? Que ele finalmente morreu exilado, né? Na ilha de Patmos, na Grécia. Então, ele também passou pelos sofrimentos para ser cristão. Era normal naquela época, quando você ia se batizar, quando Paulo falava de morrer com Cristo, não se entendia apenas no sentido sacramental como é hoje, se entendia no sentido literal muitas vezes. Se você queria ser cristão, você tinha que se preparar para morrer mesmo. Por quê?
ou de perseguir os judeus, e depois que o judaísmo acolheu melhor o cristianismo, já ali, por exemplo, com a queda do Império, perdão, com a queda do Templo no ano 70, onde os cultos precisando se fortalecer nas sinagogas, e aí estabelecimento do cânon hebraico, né, para diferenciar do cânon cristão, já havia uma convivência um pouco mais aceitada entre cristãos e judeus, mas ainda havia uma certa resistência por parte do judaísmo. Na verdade, até hoje há, né? Depois, mais tarde, nós temos a perseguição, né, por parte do Império Romano, né? Houve alguns imperadores que não se importaram muito, digamos assim, com o cristianismo, mas a partir, se não me engano, de Diocleciano, perdão, a partir de Nero, né, que começa mesmo a Queimar a cristão. perseguição, né, exatamente, a queimar os cristãos, né, que dizem os historiadores que às vezes faltava lenha, né, para crucificá-los, né, perto de Roma. A própria morte de São Pedro e São Paulo, e depois, né, o imperador Diocleciano, e por aí vai, toda essa perseguição aos cristãos demonstra que o cristianismo nunca foi digamos assim, foi feito para ser o estabelecido. O reinado de Cristo, porque a gente pensa qual a imagem mais clara do estabelecido, do sistema, um rei. Hoje nós não temos, porque nós não temos monarquia, uma imagem muito distante para nós, a imagem do rei. Talvez hoje seria para nós um presidente, um primeiro-ministro, né? Mas o rei é forte porque é um cargo vitalício, né? Digamos assim, real, e que tem uma linhagem, que esse pressupõe uma linhagem, né? E quando se fala do reinado de Cristo, a gente entende que o reinado de Cristo é o reinado do crucificado, não o reinado político. Por isso que a inscrição que o declara rei é na cruz. Então, o próprio rei, que é Cristo, é um rei crucificado. Tendo uma contrariedade, como o próprio Simeão diz, né, no Evangelho de São Lucas, um sinal de contradição. O rei, mas que reina servindo, lava os seus pés dos discípulos e diz para os seus discípulos, pô, eu vou estabelecer rei. O que aconteceria se eles um rei com o seu conselho, né, aqueles mais próximos, e ele fala, cara, agora eu vou estabelecer meu reinado. O que vai acontecer com vocês? O mesmo que aconteceu, por exemplo, eles devem ter pensado, o que aconteceu com Josué quando eles entraram na Terra Prometida, conquistaram a Terra Prometida e distribuíram as terras. Pô, vamos distribuir as terras aqui, cada apóstolo vai ser aqui um governador. E ele disse o quê? Vamos perseguir vocês. Se o mundo me odiou, vai odiar vocês também. E vão levar para vão expulsar das sinagogas, e ainda vai ter gente que vai matar vocês achando que está servindo a Deus. Não pode se pensar que o cristianismo foi feito para ser estabelecido. Hoje, na nossa vida, estamos falando um pouquinho de história também, recorrendo um pouquinho à Sagrada Escritura, mas na nossa vida. Cara, imagina um jovem que chega na faculdade com a namorada, namora com a namorada 3, 4 anos, e ele diz, não, a gente não tem relação sexual, não. O que tu acha que a galera pensa do cara? Se não fala nada, que piadas é o mínimo que pode acontecer, né? Discordâncias e argumentos de por que é bom experimentar antes de casar para ver se é a pessoa certa, para ver se é química sexual, não sei o quê, não. O mínimo são piadas. Se não, o que devo estar pensando, inclusive dentro de si, pode até rejeitar as pessoas. Esse cara tem algum problema. Esse cara é viado. Ou essa mulher está com outro, né? Porque ele não está dando satisfação a ela, então está traindo. São pensamentos mundanos e que o cristão tem que enfrentar quando se depara com esse mundo. Um cristão, por exemplo, que tenta viver na retidão as suas relações profissionais, onde ele, por exemplo, não quer ser corrupto, onde ele não quer, onde ele não acede, por exemplo, a trapacear em diferentes oportunidades, quando as tem, de ganhar mais trabalhando menos, ou merecendo coisas que ele... aliás, alcançando coisas que ele, na verdade, não merece, e ele diz, não quero. Eu não vou ser desonesto. Ele pode até perder o trabalho. Tá entendendo? Eu estou falando apenas para dar exemplos de que o cristianismo, ser cristão hoje, é ser rebelde. E você tem que ter muita mais coragem para ser cristão do que para você deixar o cabelo grande, usar brinco e usar a camiseta do demônio. Eu digo por experiência própria. Você tem que ter muita mais coragem. Você tem que ter muito mais coragem. Você tem que ter muita mais resistência a
as contrariedades que vêm, as oposições que se apresentam, do que você apenas gostar de um estilo de música, do que apenas se discordar com o que pensa o presidente ou o que pensa o governo. Que você pode ter a sua opinião, mas submeter-se ao reinado de Cristo é muito mais difícil e é muito mais escandaloso para o mundo. É hoje e sempre vai ser. Profundo negócio aí, viu? Forte o negócio. Forte, somos rebeldes. Ai, meu Deus. O nome desse episódio vai ser RBD. Porque não sigo as demais. Ai, ai. Rebelde nesse sentido, né? Rebelde A gente entendeu. É só zoeira. Se não vai explicar tudo de novo. Não.